Olá, eu sou a professora Rayane e neste vídeo vamos construir o gráfico de uma função f de x igual a x mais 1 sobre x, usando nossos conhecimentos sobre derivadas. Construção do gráfico de y igual a f de x usando derivadas. Vou passar algumas dicas aqui rapidamente. Primeiramente, nós podemos analisar o domínio dessa nossa função. Uma segunda etapa, analisar a interseção com o eixo x e a interseção com o eixo y, a interseção com os eixos coordenados. Uma terceira etapa, calcular a primeira derivada dessa função, identificar os pontos críticos, analisar os intervalos de crescimento ou decrescimento da função, bem como os pontos de máximo ou de mínimo dessa função. Uma quarta etapa, calcular a segunda derivada dessa função, estudar a concavidade, se é voltada para baixo ou para cima, verificar se possui ponto de inflexão, analisar as assíntotas, poderão ser elas assíntotas verticais ou assíntotas oblíquas, e por fim, nós podemos analisar se a função é par ou ímpar, paridade da função. Vamos aplicar essas dicas construindo o gráfico da função y igual a x mais 1 sobre x. Primeiro passo, o domínio dessa nossa função. Percebam que nesse x aqui não tem problema nenhum e aqui nós temos uma divisão, um x no denominador. O x deve ser diferente de zero porque a divisão por zero não está definida. Então, nós temos todos os reais a não ser o zero. Podemos escrever a notação aqui com asterisco ou reais, exceto o zero é o domínio dessa função. Vamos analisar agora a interseção com os eixos ordenados. Vamos imaginar aqui, para ajudar o eixo x e o eixo y, se o ponto de interseção aqui com o eixo x, o que tem a imagem dele? A imagem é zero. Então, na interseção com o eixo x, é quando y igual a zero, quando a imagem em y é zero. A gente vai pegar aqui na nossa função, então, x mais 1 sobre x é igual a zero e vamos resolver aqui para ver o que acontece. Esse x deixa aqui, esse 1 sobre x passa para o outro lado negativo, menos 1 sobre x. X dividindo passa aqui multiplicando, x vezes x, x ao quadrado igual a menos 1. Só que quando que x ao quadrado é igual a menos 1? Um número ao quadrado vai sempre dar um número positivo, né? E também, se a gente fosse extrair a raiz quadrada aqui, ia ficar com um número imaginário. Portanto, vazio. Significa que o nosso gráfico não vai interceptar o eixo x. Será que intercepta o eixo y? Vamos ver. A interseção com o eixo y seria algum pontinho aqui. Agora, nesse caso, o x é zero. Então, quando x é zero. Se a gente substitui o x por zero na função, ficaria então 0 mais 1 sobre 0, só que a divisão 1 sobre 0 não está definida. Isso aqui não existe. Então, o nosso gráfico não intercepta nenhum dos eixos. Não intercepta o eixo x, nem o eixo y. Terceiro ponto, calcular a primeira derivada. Lembrando que a lei da nossa função é f de x igual a x mais 1 sobre x. Para facilitar, a gente pode escrever como x mais, e esse aqui 1 sobre x como x na menos 1. E nós vamos utilizar a seguinte regra de derivação, a chamada regra da potência. Se a gente tem um u elevado a n e quer calcular a primeira derivada disso, o grau vai para frente, diminuímos um grau no expoente, vezes a derivada do que tem dentro, u'. Aplicando, então, aqui nessa nossa função,
a primeira derivada da função f de x, a derivada de x, que é 1, mais a derivada de x na menos 1. O menos 1 é o grau aqui, vem para frente. O u aqui no caso é x, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, vezes a derivada do que tem dentro, a derivada do x é o próprio 1. Portanto, a nossa primeira derivada da função f fica 1 menos 1 vezes 1, 1, menos 1, menos 1, x na menos 2, que é a mesma coisa que a gente escrever 1 menos 1 sobre x ao quadrado. Essa é a primeira derivada da função f. Agora, nós devemos analisar os chamados pontos críticos. Quem são os pontos críticos? Os pontos críticos são os pontos que pertencem ao domínio da função, nos quais a primeira derivada é igual a zero ou a primeira derivada não existe. Vamos verificar então aqui quando que a primeira derivada é igual a zero. Copiamos aqui a primeira derivada, 1 menos 1 sobre x ao quadrado igual a zero. Vamos resolver essa equação aqui. Então, esse 1 está positivo, deixa ele aqui. 1 sobre x ao quadrado passa para o outro lado, aqui negativo fica então positivo. Continuando aqui, x quadrado, aqui dividindo passa multiplicando, x ao quadrado igual a 1, extraindo a raiz quadrada em ambos os lados, x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1, x igual a mais ou menos 1. Então, quando x for 1 ou quando x for menos 1, a primeira derivada vale zero. E a primeira derivada não existe quando o x for zero, porque ele está ali no denominador. Portanto, os pontos críticos são mais ou menos 1. O zero não é ponto crítico, pois não pertence ao domínio da função, mas vai entrar na nossa análise dos intervalos. Então, a função f de x, nesse exemplo aqui, é x mais 1 sobre x. Calculamos a primeira derivada, que é 1 menos 1 sobre x ao quadrado. Vimos que os pontos críticos são menos 1, 0 e 1. Podemos montar aqui uma tabelinha para analisar agora o crescimento ou decrescimento da nossa função. E aqui nos intervalos, nós vamos marcar, então, do menos infinito até o menos 1, do menos 1 até o zero, do zero até o 1 e do 1 até o mais infinito. E agora a gente precisa analisar o sinal da primeira derivada nesses intervalos aqui. Um número entre menos infinito e menos 1. O menos 2, por exemplo. Se a gente substitui o menos 2 na primeira derivada, vamos ficar aqui com menos 2 ao quadrado, que é 4. Vai ficar, então, 1 sobre 4, 1 quarto, 0,25. 1 menos 0,25, 0,75 é um número positivo. Primeira derivada positiva significa que a função é crescente nesse intervalo. E fazemos a mesma análise nos demais intervalos. Um número entre menos 1 e 0, menos 1 sobre 2, menos 0,5. Substitui menos 0,5 aqui na primeira derivada. Menos 0,5, mesma coisa que menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 2 ao quadrado fica 1 quarto, 1 dividido por 1 quarto fica 4, 1 menos 4 menos 3, um número negativo, portanto, nesse intervalo a função é decrescente. Vamos pegar aqui agora um número entre 0 e 1, o 1 sobre 2, vai dar a mesma coisa, vai dar menos 3 também, um número negativo, portanto, nesse intervalo a função é decrescente. No intervalo de 1 ao mais infinito, vamos pegar, por exemplo, o número 2. Pode ser qualquer um, para analisar aqui o sinal, desde que esteja dentro desse intervalo, evidentemente. Substituindo o 2 aqui, 2 ao quadrado, 4, 1 quarto, 1 menos 1 quarto, fica 3 quartos, que é um número positivo. Portanto, nesse intervalo, a função é crescente. Agora, vamos observar aqui. Podemos até fazer assim, marcar aqui o menos 1, o 0 e o 1. Do menos infinito ao menos 1,
a nossa função era crescente. Do menos 1 até o zero, a função decresceu. Do 0 até o 1, continuou decrescente. Do 1 ao mais infinito, passou a ser crescente. Onde teve troca, foi no menos 1 e no 1. Troca de crescente ou decrescente. São chamados, então, os pontos extremos. Aqui foi de crescente para decrescente. Então, x igual a menos 1 é um ponto de máximo. Decresceu, cresceu, aqui nós temos no x igual a 1, um ponto de mínimo. Eu nunca consigo gravar isso. Olha só, um jeito bem tranquilo de lembrar, imagina uma função do segundo grau. Assim, desse tipo aqui. Aqui ela tem um ponto de máximo, certo? E aqui ela está crescendo e aqui decrescendo. Imagina, então, aqui uma função de segundo grau com a concavidade para cima. Aqui ela vai ter um pontinho de mínimo. Observem que aqui ela está decrescendo e depois ela cresce. A função f de x é x mais 1 sobre x. A primeira derivada nós vimos que é 1 menos 1 sobre x ao quadrado. Na nossa quarta etapa, vamos calcular, então, a segunda derivada desta função. A derivada de uma constante é zero. A derivada de 1 sobre x ao quadrado, nós podemos usar a regra da potência, enxergar isso daqui como x elevado a menos 2, vezes esse menos aqui, x elevado a menos 2. E aí a gente utiliza a regra da potência. Copia esse menos que tinha aqui no sinal, o grau vai para frente, que é o menos 2, copia o x, diminui 1 grau no expoente, menos 2 menos 1, menos 3. Portanto, a nossa segunda derivada é dada por menos com menos mais, 2x na menos 3, ou 2 sobre x ao cubo. E agora a gente precisa analisar os pontos nos quais a segunda derivada é igual a zero, ou aonde a segunda derivada não existe. A segunda derivada não existe quando o x for zero. Quando x for igual a zero, a segunda derivada não está definida, porque o zero estaria aqui no denominador. Quando que a segunda derivada é igual a zero? Então, a gente escreve aqui 2 sobre x ao cubo igual a zero. Quando que isso acontece? Nunca. Até se quiser pensar assim, passar esse x ao cubo aqui multiplicando, ficaria 2 igual a x ao cubo vezes zero. 0, 2 igual a zero, que é um absurdo, vazio. Não tem essa parte aqui. Então, para fazer a nossa análise, apesar do zero não fazer parte do domínio da função, a gente faz aqui o seguinte. Como só apareceu zero, só marca o valor zero, porque o nosso objetivo é estudar a concavidade. A concavidade da nossa função x mais 1 sobre x. Vamos ver aqui, então, a gente precisa analisar o sinal da segunda derivada. Vamos pegar um valor, então, menor do que o zero. Pode ser o menos 1, por exemplo. O menos 1. Substitui o menos 1 na segunda derivada. Menos 1 ao cubo fica menos 1, 2 dividido por menos 1 fica menos 2, que é um número negativo. A segunda derivada negativa, então a concavidade nesse intervalo é voltada para baixo. Então, do menos infinito a zero, a concavidade dessa função é voltada para baixo. Agora, analisando aqui o intervalo para os valores maiores do que zero. Vamos pegar, por exemplo, o número 1 e substituir na segunda derivada. 1 ao cubo, 1, 2 dividido por 1, 2, que é um número positivo. A segunda derivada positiva significa que a concavidade é voltada para cima. Observem que houve troca de concavidade, vamos até escrever aqui. Apesar da troca de concavidade, o zero não é ponto de inflexão, porque o zero não pertence ao domínio da função original, tá? Nós vamos ter troca de concavidade no gráfico, sim, mas o zero não vai ser um ponto de inflexão. Só para lembrar para vocês, graficamente, por exemplo,
o que seria um ponto de inflexão? Digamos aqui, ó, teríamos uma função assim, aqui a concavidade para baixo e depois a concavidade para cima. Então, aqui teríamos um ponto de inflexão, mas não vai ser o que vai acontecer aqui. Vai ter a troca de concavidade, mas não vai ser desse jeito. Vocês já vão ver como é que vai ficar. Quinta etapa, encontrar as assíntotas. Vamos começar com as assíntotas verticais. Quem são elas? Os candidatos a assíntotas verticais são os pontos que não fazem parte do domínio da função. Nós vimos que o zero não pertence ao domínio da nossa função. Então, vamos ver se o x igual a zero é uma assíntota vertical ou não. Vamos, então, calcular o limite de x tendendo a esse zero na nossa função, que é x mais 1 sobre x. Vejamos. Então, aqui, quando x tende a zero, aqui fica zero. Vou até escrever assim. E aqui ficaria 1 sobre zero. Zero mais alguma coisa, essa mais alguma coisa, mas 1 sobre zero, o comportamento disso, infinito. Então, de fato, o x igual a zero é uma assíntota vertical. Uma assíntota em pé. Vai ser uma reta auxiliar na construção do nosso gráfico. Vejamos agora as chamadas assíntotas oblíquas. É uma reta do tipo, vamos dizer aqui, kx mais b, onde esse coeficiente angular k é dado pelo limite de x tendendo a infinito da nossa função f de x dividido por x, e o coeficiente linear b é dado pelo limite de x tendendo a infinito da nossa função f de x menos esse k vezes 1x. Vamos começar, então, calculando o coeficiente k. Vamos pegar aqui o limite de x tendendo a infinito. Para ficar um pouco mais fácil a escrita, dividir por x a gente pode indicar aqui como 1 sobre x, que multiplica a nossa função x mais 1 sobre x. Vamos lá, o limite de x tendendo a infinito. 1 dividido por x vezes x. X dividido por x fica 1. 1 vezes 1, 1. X vezes x, x ao quadrado. Quanto é que dá esse limite? X está tendendo a infinito. 1 dividido por infinito, o comportamento disso é zero. Sobra, então, aqui 1. Portanto, o nosso k é igual a 1. E como é que fica o b, então? O limite de x tendendo a infinito da nossa função, que é x mais 1 sobre x, menos 1 vezes x. X menos x cancela, sobra, então, o limite de x tendendo a infinito de 1 sobre x, 1 sobre infinito, o comportamento disso, zero. Portanto, y igual a kx mais b, e y igual a x, a própria reta identidade, é a nossa assíntota oblíqua. A sexta etapa, par ou ímpar. No que ajuda isso? Para ver a questão da simetria. Uma função é dita par se f de menos x é igual a f de x. Uma função é dita ímpar quando f de menos x é igual a menos f de x. Vamos lá. A nossa função f de x é dada por x mais 1 sobre x. Calculando f de menos x, então no lugar de x a gente substitui o menos x, fica menos x mais 1 sobre menos x. Dando uma ajeitada nisso aqui, podemos até colocar esse menos em evidência, x mais 1 sobre x. Ou seja, f de menos x igual a menos f de x, portanto, a nossa função f é ímpar. Graficamente, nós temos uma simetria em relação à origem. Simetria em relação à origem. Agora, a gente junta todas essas informações e, então, constrói o gráfico dessa tal função x mais 1 sobre x. Traçamos o eixo x, traçamos o eixo y, marcamos uma escala. Lembrando que x igual a menos 1 é um ponto de máximo, x igual a 1 é um ponto de mínimo. Então, são pontos extremos, são pontos cruciais para a gente marcar no nosso gráfico. Lembrando, então, que a nossa função é f de x igual a x mais 1 sobre x.
Quando x for menos 1, a imagem correspondente vai ser menos 1 mais 1 sobre menos 1. 1 dividido por menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 2. Então, nós vamos ter o ponto menos 1 e menos 2. A gente vem aqui e marca no nosso gráfico x igual a menos 1, y igual a menos 2. Então, menos 1 e menos 2, aqui teremos um ponto de máximo. Vamos ver o ponto de mínimo. O ponto de mínimo. Ponto de mínimo é quando x é igual a 1. f de 1 vai ser 1 mais 1 sobre 1. 1 dividido por 1, 1. 1 mais 1, 2. Então, a gente marca aqui o ponto x igual a 1, y igual a 2. Como era de se esperar, a gente viu que a função é ímpar, então o simétrico desse ponto em relação à origem está aqui. Que mais que a gente viu? Que o gráfico não vai interceptar nem o eixo x, nem o eixo y. E além disso, nós temos algumas, lembrando aqui, assíntotas. X igual a 0 é a assíntota vertical, x igual a 0 é o próprio eixo y. Então, vamos, digamos assim, pontilhar o eixo y, deixar indicado aqui, que não vai cruzar aqui. É uma assíntota vertical, então é uma reta em pé, está aqui. E nós vimos que y igual a x é uma assíntota oblíqua. Então, a gente desenha aqui a reta identidade. E a gente sabe que o nosso gráfico não vai cruzar essa tal da reta identidade. Então, a gente desenha aqui mais ou menos a nossa reta assíntota, que é a reta y igual a x. Y igual a x. Então, o nosso gráfico não vai interceptar a reta y igual a x. É uma reta auxiliar aqui. Então, vamos lá. A função de menos infinito até menos 1, ela vem crescendo com a concavidade para baixo. Lembrando que a gente desenhou essa reta auxiliar aqui, porque ela não vai cruzar essa reta aqui. Depois do menos 1 até o 0, a função é decrescente. E com a concavidade também para baixo. E a gente desenha aqui sem interceptar o eixo y. Tem a simetria em relação à origem, então a gente simplesmente podia copiar esse desenho aqui, ou também vamos fazer conforme que a gente analisou. De 0 até 1, a nossa função também está decrescendo, só que agora com a concavidade voltada para cima. Então, a gente desenha alguma coisa aqui assim, com a concavidade para cima, sem interceptar o eixo y. E depois disso, do 1 ao mais infinito, a função passa a ser crescente, mas também com a concavidade voltada para cima. E aqui a nossa reta auxiliar, a assíntota oblíqua, então o gráfico não intercepta essa reta identidade y igual a x. Observem como ficaria este gráfico construído no software GeoGebra. f de x igual a x mais 1 sobre x. Obrigada!